Oi, 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 tudo bem? Olha só, deixa eu compartilhar uma coisa com você aqui que eu estava conversando com alguns alunos hoje cedo, uma entrevista que eu estava fazendo. Basicamente, quando você vai começar um novo ano de estudos, você tem que refletir sobre uma coisa. Quais foram os meus motivos de reprovação? Talvez você ainda está esperando um resultado, talvez você seja aprovado e isso aí não seja um discurso que cabe na sua vida hoje. Mas se você acha que em 2019 você vai precisar ainda de um cursinho, estudar um pouco mais, escuta muito bem o que eu vou te falar. Quais são os 4 motivos que levam uma pessoa à reprovação? Número 1, falta de conteúdo. Número 2, falta de atenção na hora da prova. Número 3, falta de gerenciamento de tempo durante a prova. E número 4, desequilíbrio emocional. Ô papai, e aí, tudo certo? E aí, vamos? Beleza. Então vamos lá. Esse primeiro quesito que eu falei que é falta de conteúdo. Gilberto, o que é falta de conteúdo? Falta de conteúdo é chegar na prova, ler a pergunta e não saber nem para onde correr. Isso é falta de conteúdo, entendeu? É basicamente o cara te questionar alguma coisa e você não ter a resposta na ponta da língua. Não adianta ter estudado ao longo do ano. Se você não tem a resposta na ponta da língua, você não tem conteúdo. Nossa, Gilberto, eu cheguei lá na prova, o cara me perguntou uma coisa, eu estudei isso o ano inteiro, mas lá no dia eu não lembrei, que não sei o quê. Isso é falta de conteúdo, tá? Lembrando que falta de conteúdo não necessariamente é por conta de quantidade de estudo. Tem gente que estuda demais, passa 3 semanas e esquece tudo que estudou. Se seu problema é falta de conteúdo, o que você tem que regular nos seus estudos? A forma que você está estudando, são os métodos de estudos. Você tem que ter principalmente 3 métodos. Um, que é o método de leitura, tá? Que você pode pesquisar lá no meu canal do YouTube, que é a leitura em Savoring, que é bem legal, eu acho que chama a melhor técnica de leitura do mundo, chama esse vídeo. Número 2, é importante que você termine a leitura e faça resumos. Lá no meu canal do YouTube eu explico também como é que faz resumo, tá? De maneira um pouco simplificada, mas eu explico como construir resumos inesquecíveis, no nome desse vídeo. Você tem que fazer bastante exercícios e depois tem que revisar esses resumos constantemente para aquele conteúdo entrar no seu cérebro. Daí você pode também pesquisar no meu canal do YouTube a melhor técnica de memorização do mundo, que eu vou explicar um pouco sobre a teoria do prego. Então você tem que ter técnica de leitura, técnica de construção de resumos, técnica de exercícios e de revisão de resumos. É assim que você consegue aniquilar esse pilar da reprovação, que é o número 1 que eu falei, que é a falta de conteúdo. Pilar número 2, falta de atenção na hora da prova, aqueles erros bobos. A falta de atenção aí depende um pouco mais do aluno, porque existem 3 tipos de falta de atenção, a circunstancial, a comum e a clínica, tá? Então eu preciso saber qual que é seu tipo de falta de atenção, mas independente qual é o tipo de falta de atenção, tem técnica para corrigir isso. Beleza? Eu ensino para os meus alunos, ensino nos meus cursos, mas é uma coisa um pouquinho mais longa, que enfim, uma próxima conversa a gente fala sobre isso. Primeiro pilar, falta de conteúdo. Segundo pilar, falta de atenção. Terceiro, falta de gerenciamento de tempo durante a prova. Eu não sei qual que é a prova que você está prestando, mas assim, se você presta provas como Enem, FUVEST, UNB, elas são provas muito puxadas. Se você não tiver um gerenciamento de tempo de prova muito bem organizado, chances são que lá no dia você não vai conseguir terminar a prova inteira. Então você precisa ter uma estratégia de tempo em que você treine em simulados durante todo o ano até ficar muito bom naquilo, tá? Então, querendo ou não, tem gente que não passa no vestibular por causa disso. E por último é o desequilíbrio emocional, tá? Então, desequilíbrio emocional também tira muita gente da universidade. Gilberto, esse desequilíbrio emocional acontece quando e ele é como? Vai lá, desequilíbrio emocional é algum sentimento negativo que te impacta, principalmente insegurança e ansiedade. Pode ser antes da prova, pode ser no dia da prova, tá? Vamos entender um pouquinho disso. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo do futuro. É chegar lá em outubro e falar assim, meu Deus, está chegando o Enem e enfim, eu vou sair mal, aquela coisa toda. Isso é ansiedade, é medo do futuro. Só que grande parte dessa ansiedade é construída por uma insegurança. O que é insegurança? É um medo do passado. Enquanto que a ansiedade é um medo do futuro, a insegurança é um medo do passado. Como assim medo do passado? Você chega lá em outubro, olha para trás e fala assim, meu Deus, eu não estudei direito, eu não fiz resumos, eu não revisei a matéria, eu não fiz a quantidade de exercício adequado, eu não fiquei bom nas matérias de maior peso, minha nota de natureza não está boa. Quando você faz uma avaliação do seu ano, você fala, caramba, o meu passado foi horrível, eu não fiz nada direito. Quando você tem um medo do passado, quando você não confia no seu passado, o nome disso é insegurança, você está inseguro. Você não está confiante no seu trabalho. E quando você está inseguro, automaticamente você começa a construir um medo da prova que está chegando. O que é esse medo da prova que está chegando? A ansiedade. Então, grande parte da ansiedade construída nos estudantes é por conta de uma insegurança. E o que é essa insegurança? Ele olhar para trás e saber que ele não deu o melhor dele ou que o que ele fez não foi o mais correto. Então, como é que a gente combate a ansiedade? Principalmente combatendo a insegurança, tá? E como é que a gente combate a insegurança? Fazendo
toda uma preparação e um estudo correto desde o início do ano. Para quando você chegar lá em outubro, você olhar para trás e falar assim, caramba, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, eu usei as técnicas de estudos corretas, eu segui meu planejamento de estudos. É claro que você nunca vai seguir perfeitamente, que não existe estudo perfeito, que existe um saldo positivo, você tem que fazer mais coisa certa que errada, e é assim que as pessoas passam, tá? Quem passa não é quem faz tudo perfeito, é quem faz mais coisa certa que errada, é um saldo positivo. Então é assim que a gente combate a insegurança, é fazendo toda uma preparação de uma forma eficiente e eficaz. Quando você estuda de forma eficiente e eficaz, eu costumo falar que você tem um estudo efetivo. O que é um estudo efetivo? É a somatória da eficiência com a eficácia. Gilberto, o que é um estudo eficiente? É quando você estuda com o passo a passo correto, é quando você estuda da forma correta, é quando você estuda com o método correto e consegue inclusive armazenar aquilo que você está estudando. O que é um estudo eficaz? Eficaz é quando você estuda aquilo que cai, é quando você estuda a coisa certa. Entende? Não adianta você estudar o passo a passo correto, aplicar todos os métodos de estudo de leitura, de construção de resumo, de revisão de exercícios para números complexos, se o seu objetivo é passar no Enem. Não cai números complexos no Enem, entende? Ou seja, não adianta ter um estudo eficiente com o passo a passo correto, mas não ser um estudo eficaz. Por que não está sendo um estudo eficaz? Porque aquilo não cai no Enem. Então, o que é um estudo eficiente? É estudar da forma correta. O que é um estudo eficaz? É estudar aquilo que cai. Quando você junta a eficiência com a eficácia, você cria o estudo efetivo. E é o estudo efetivo que faz o aluno passar rápido no vestibular. Entende? É estudar da forma correta o que cai. Simples assim. E para você estudar o que cai, é claro que você precisa conhecer profundamente a prova que você está prestando. Eu falei até sobre isso num áudio anterior. Legal? Então vamos lá. O que gera reprovação? Número 1, falta de conteúdo, que a gente corrige com os métodos de estudos corretos. Número 2, que é a falta de atenção, que vai depender do tipo de falta de atenção que você tem. Número 3, falta de gerenciamento de tempo durante a prova. É interessante que você monte uma estratégia de tempo e treine durante os simulados ao longo do ano inteiro. Legal? E por último, desequilíbrio emocional. É claro que existem outros tipos de desequilíbrio emocional, alguns mais profundos que precisam de clínica médica mesmo, ou de psicólogo, de terapia, enfim, mas 80% dos alunos que eu acompanho é basicamente curando essa insegurança que a gente consegue desconstruir essa ansiedade, tá bom? Então faz uma reflexão aí nessa virada de ano. O que você acha que realmente te levou a uma reprovação, caso você realmente seja reprovado ou reprovada? Foi a falta de conteúdo? Foi a falta de atenção na hora da prova? Você errou muita besteira? Foi a falta de gerenciamento de tempo durante a prova, você tem que chutar as últimas 15 questões? Ou foi esse desequilíbrio emocional? Independente de qual for o motivo, o que você tem que buscar em 2019? Uma solução para esse problema. Ou soluções para esses problemas, tá bom? Não esquece disso, conta comigo, desculpa aí pela duração do áudio um pouquinho longo, mas eu tô aqui sempre na minha missão de te ajudar a viver das suas paixões e realizar seus grandes sonhos de vida, tá bom? Grande abraço. Grande abraço.